Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ronaldo Monteiro e esse é o Amplie Sua Consciência. Eu venho sempre pensando em alguns temas para que a gente possa conversar, né? Mais um bate-papo. Mas um dos eventos que ocorreu no finalzinho do ano passado, que me despertou bastante atenção, foi sobre as misteriosas luzes, né, de cor azul que preencheram os céus de Nova York. Isso chamou a atenção praticamente do mundo inteiro. A explicação foi de que houve uma pane, né? Um transformador, ele teve um problema, teve uma explosão e gerou aquela quantidade de energia e, consequentemente, a questão da geração da luz, nesse caso azul. Bem, eu não sou especialista na parte, né, de engenharia elétrica, nem nada disso, mas das explosões que eu já vi acontecerem na minha vida, as explosões são de uma cor normalmente branca, né? Não num azul intenso daquele que houve em Nova York. Então, isso levantou para o público muitas dúvidas. É claro que a Defesa Civil de Nova York relatou isso de uma forma bem concisa, dizendo que houve realmente esse problema do transformador. Mas as luzes, essas luzes, elas ficaram muito tempo no ar. E um pouco antes disso, vocês podem verificar no YouTube, houve a aparição de alguns objetos não identificados, né, algumas luzes aleatórias antes desse momento, dessa explosão. Bem, além disso, após essa manifestação e essa irradiação, né, dessa luminosidade, a energia cessou, né, em todos os lugares, e só depois de um tempo que voltou essa energia. Bem, falando um pouco de teoria da conspiração, a gente sempre fica imaginando coisas, né? Mas nós que temos, né, como resguardo os nossos estudos metafísicos e também algumas informações que nós já temos, há de se pensar que pode ter havido alguma situação, né, que alguns dizem de combate entre duas forças, que seriam extraterrestres, né? Que pode ter ocasionado esse tipo de problema, e que nessa manifestação desses objetos provocou, né, essa situação. Mas, no entanto, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: eu tenho feito alguns estudos nesses últimos 6 meses, e alguns dos personagens me chamaram bem a atenção. E um desses personagens é o Corey Goode, né? Que hoje foi nomeado. Na verdade, ele foi nomeado, é um parapsíquico, né? Que, quando jovem, quando garoto, foi recrutado pelo governo oculto, né? Ou pelo projeto, né, oculto aí de forças extraterrestres. E o Corey Goode, ele hoje se tornou uma pessoa que é um emissário desses seres, que no caso são os Avians, né? Que ele comenta que esses seres são seres parecidos com uma personalidade de ave, né? Tem uma pluma azul, enfim. E nesses relatos do Corey Goode, ele diz algumas coisas que eu acho bem interessantes. Por exemplo, esse fator extraterrestre já é algo consumado desde os anos 38, 40, 45. Então, esses eventos, essas comunidades, essas pesquisas, esses trabalhos todos realizados com os seres extraterrestres já acontecem há muitos dezenas de anos. E ele diz em seus relatos, em entrevistas que ele fez com David Wilcock, de que dentro desses trabalhos, para ele ficou muito claro que os seres de outros planetas, de forma positiva, né, são seres de mais elevada consciência, eles sempre colocaram a questão espiritual na frente de qualquer outra questão que se pudesse falar, inclusive quando se perguntava para esses seres sobre a parte tecnológica. Então, esses seres sempre direcionaram Corey Goode, como outras pessoas, para uma elevação consciencial, uma elevação espiritual. O que isso nos chama a atenção? Nós estamos preocupados com seres, do que a gente pode falar para eles, do que eles podem trazer de tecnologia, mas no final das contas, esses seres com uma consciência elevada,
eles têm o mesmo objetivo de todos os nossos avatares, os nossos mestres, que é elevarmos as nossas consciências, as nossas vibrações, enfim, termos uma visão melhor, né, de si mesmo e de todo o cosmos. Então, veja bem, por mais que a gente queira ver uma nave, por mais que a gente queira ver um ser extraterrestre, por mais que isso seja algo muito, muito bom para nós, a pergunta é, se você ver um ser desse ou uma nave, o que vai mudar isso na sua vida? Né? Será que você vai se tornar uma pessoa diferente? Será que pelo fato de você ser a mesma pessoa que você sempre foi, isso poderia evitar esse contato com esses seres? Né? Então, todas essas questões, eu fico sempre pensando sobre o nosso desejo de ver algo desconhecido, mas nós não olhamos para dentro de nós mesmos. Né? Nós somos desconhecidos para nós mesmos. Então, esses seres fazem, né, esses comentários, essas informações, transmitem essas energias para nós, mas no intuito de que a gente possa realmente levar a nossa consciência. Então, o Corey Goode também comenta, né, nessas entrevistas, em que, segundo esses mesmos seres, eles não querem mais que a humanidade seja escravo, né? Que essa humanidade deixe de ser conduzida por esses seres negativos, que há milênios nos direciona, né, em tudo que a gente faz aqui no planeta, justamente para se utilizar das nossas energias, da nossa criação mental. Então, esses seres já deram até avisos aqui para os maiores governos do mundo, em que se esses governos não relatarem a presença extraterrestre e abrirem realmente todas essas informações para a humanidade, onde o objetivo é que a nossa vida melhore, que a nossa saúde seja muito melhor, que a nossa vida, no geral, seja mais rica e mais próspera, sem a necessidade de sofrimento, sem dor, sem guerras, né, com o uso de alta tecnologia. Então, segundo Corey Goode, isso já era para ter acontecido. Só que os governos aqui da Terra, eles se recusam a fazer isso porque estão ainda ligados a esses seres negativos, que nós podemos comentar aqui são os Illuminatis, draconianos, reptilianos, enfim. Então, dentro desse processo de expansão da consciência, dessa retomada da comunicação com seres de outros planetas, isso está acontecendo de forma tão intensa, para vocês terem uma ideia, de que, além do evento cíclico, que é essa parte de Nibiru, né, dessa parte dessa elíptica que vai acontecer desse planeta aqui na Terra, que já está acontecendo, inclusive está mudando, né, as nossas questões climáticas aqui na Terra, isso está cada vez mais intenso e, segundo até relatos e informações que a gente tem isso bastante vasto na internet, nós temos aproximadamente de 13 a 14 mil objetos não identificados ou naves espaciais, como muitos aí dizem, estão ao redor do Sol, né? Então, essa turma toda está aí com dois objetivos. Uma, para retomar essa questão dessa política cósmica que foi definida há muitos, muitos anos atrás, e que agora nós, seres humanos aqui, os terrestres, sairemos dessa quarentena, né, desse não contato com seres de outros planetas. Então, isso vai ser revogado agora, nesse período. Então, dentro desse processo todo, e se a gente prestar bem atenção, tudo está mudando ao nosso redor. Tudo. Inclusive, máscaras continuam caindo. Nós já vimos aqui, inclusive, de personagens aqui no Brasil que foi desmascarado e saiu de uma situação positiva em ajudar as pessoas e passou a ser real, né? Passou a ser uma pessoa provocou uma situação de calamidade social, né? De calamidade espiritual. Ele acabou prejudicando muita gente emocionalmente e fisicamente também. Então, as máscaras estão caindo, né? Governos estão caindo, processos, eu diria, mais positivos estão sendo levantados também. Então, a gente pode perceber coisas negativas ao nosso redor. Mas, ao bem da verdade, isso também faz parte de uma batalha que está acontecendo tanto no plano espiritual como também no plano terrestre e que está movimentando todas as forças, todas, nós, inclusive, né? Eu acredito que você, internauta, esteja passando por mudanças muito significativas na sua vida, não é verdade?
né? Seja pessoalmente, seja no seu trabalho, seja na sua família. Então, isso está acontecendo com bastante força. Então, essas energias novas que estão vindo aqui para a Terra, elas estão movimentando todas essas consciências, né? Sejam elas lá no umbral, sejam elas num plano mais inferior ou no superior, mas tudo está se movimentando para essa nova era, né? Para essa nova era consciencial. Então, meus queridos internautas, o que a gente tem que realmente colocarmos no nosso coração, evidentemente, que as questões positivas, né? Eu penso, sinceramente, de que nós teremos uma situação muito, muito edificante, muito bacana, de reencontro com nossos irmãos maiores. É isso que eu mentalizo, é isso que eu quero, é isso que eu acho muito, muito interessante para todos nós aqui na Terra. Eu acho que já basta, né? Nós ficamos milênios, né, sofrendo, com medo, controlados. Isso tem que acabar, né? Como diz o Tregueirinho, nós temos que nos curarmos do medo. O medo tem que ser extirpado aqui da Terra, porque foi através do medo que esses seres nos controlaram até hoje. E eles já perceberam que esse controle eles não têm mais. Um dos motivos é porque os nossos irmãos maiores, positivos, já fizeram combates intensos com esses seres e a maioria deles já foram, né, tirados aqui do planeta. Existe, claro, uma certa horda ainda presente aqui no planeta Terra, que ele está em combate, mas também está em vias de sair aqui do planeta. Então, em relação voltando à questão de Nova York, sobre essas luzes, talvez seja até uma forma de começar a despertar através das mídias comuns, né? TV, rádio, internet, sobre a possibilidade de uma situação dessas ser realmente fora do planeta ou algum embate interplanetário, enfim. Mas o mais importante é que as consciências humanas começam a entender para que o processo, quando realmente estiver consolidado, quando estiver nas naves aí, quando elas estiverem realmente diante dos nossos olhos, não seja algo tão, né, que não vai provocar tanto uma situação calamitosa, vai ser uma coisa mais que um público vai entender melhor, né? Então, uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é o seguinte, sobre essa questão dos observatórios, né, que fazem estudos em relação ao Sol, que foram, de alguma maneira, aí, fechados, as filmagens acabaram sendo canceladas, mas isso mostra que alguma coisa está acontecendo ao redor do Sol. Alguma coisa está acontecendo. Não dá mais para que a gente fique aí de uma forma totalmente sem observar essas questões, né? Estar ausente sobre essas questões. Então, a gente tem que começar a observar essas coisas e o que me parece, até pelos estudos que eu já venho realizando há alguns anos, 2019 é um ano com eventos muito intensos, né? E, inclusive, nós tivemos aí um tremor de terra, né, aqui no Brasil, na ordem de 6,8 na escala Richter. É um evento bastante violento. O Sol não provocou uma situação aqui na superfície porque ele estava a mais de 500 metros, né? Então, aliás, 500 quilômetros, né? Então, essa questão, essas mudanças do fator climático, tudo isso que a gente vem passando para justamente despertar as nossas consciências para que a gente faça uma mudança, uma reforma íntima. E aí a gente passa a tratar tanto a nós mesmos como aos nossos entes queridos, nossos amigos, de uma forma melhor, né? De uma forma mais bondosa, uma compaixão maior. Enfim, a gente tem que se cuidar, né? Cuidar um do outro, porque juntos a gente realmente temos mais condições de passar por todas essas tribulações, não é verdade? Então é isso, meus queridos. Até a próxima. Então, espero que vocês me ajudem aí a gente defender alguns temas. Não é fácil estar diante da câmera. Confesso para vocês que é um pouco difícil ainda para mim. Eu tenho muitas informações, mas às vezes eu não querendo ser repetitivo, ou talvez não explorar muito bem determinado assunto, isso talvez seja amenizado com a ajuda de vocês, tá bom? Convido vocês a acessarem o Facebook, Amplie Sua Consciência, e também, se puderem, fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Essas informações eu já postei no Facebook e
basta você mandar seu nome, sobrenome, local, né, estado, cidade-estado, o seu DDD e o teu número do teu WhatsApp, que a gente vai incluir isso no nosso grupo de estudos, que vem crescendo a cada dia. E é muito importante essa interação, né, essa colaboração de todos em relação a essas informações. E como eu falei há pouco, as coisas estão acontecendo, a gente tem que realmente prestar atenção e temos que estarmos, de alguma forma, preparados para esses eventos, se caso eles ocorram. Né? Temos que estar preparados, porque, veja, o mais importante é que você tenha uma informação para tomar as suas devidas providências, né? E que algo aconteça que não seja totalmente surpresa para nós, né? Eu espero, evidentemente, que nada dessas coisas aconteçam, mas se elas acontecerem, estamos juntos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.